Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar a respeito de um versículo, de uma palavra que Jesus deixou para nós, um mandamento de Jesus sobre buscar em primeiro lugar o que vem do alto, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E essas coisas são as coisas das quais Deus vê que precisamos e não apenas queremos. Porque teve um tempo em que eu publiquei algo em uma rede social, que eu não vou citar o nome. Inclusive essa rede social, eu acredito que ela nem existe mais. Mas uma pessoa veio me contar uma história muito triste, que ela havia perdido uma pessoa muito amada para uma doença muito grave e que ela não acreditava mais em Deus. E por isso, então, esse princípio aqui, nem pensar, somente buscando aquilo que é desta vida passageira. E aí eu lembro que eu respondi o confronto com um outro versículo, que ele nos ouve, ele ouve as nossas orações, estando segundo a sua vontade. Eu sei que eu desviei aqui um pouco do assunto de buscar a Deus em primeiro lugar, mas o que eu quero salientar aqui é que se a gente busca em primeiro lugar tudo que é do reino, tudo que é do céu, tudo que é eterno, a gente deixa a revolta para trás. Porque a gente sabe que a gente prioriza porque é eterno, porque antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. E o que Ele nos oferece lá nos céus é superior ao que a gente tem aqui na terra. O inimigo há tempos tenta confundir a nossa mente, tenta nos fazer acreditar que na palavra de Deus tem controvérsias, tem contradições, que ela não é perfeita, que ela não é a palavra de Deus, que Deus não existe. O inimigo fica a todo tempo tentando, ele não consegue enfeitar o inferno, então ele tenta enfeitar o caminho que leva até lá. Então é isso, irmãos, vamos buscar em primeiro lugar aquilo que é eterno, que as nossas revoltas, os nossos medos. Vamos alimentar a nossa fé, que os nossos medos vão morrer de fome. Vamos seguir olhando para frente, sabendo que devemos buscar em primeiro lugar o Pai das luzes, aquele que ilumina o nosso caminho para a gente poder seguir. E da onde vem a luz que ilumina o nosso caminho para seguirmos? É da palavra de Deus. E o que eu quero dizer em buscar em primeiro lugar? Faz poucos dias que eu descobri o óbvio. O que eu pensava, de uma forma mecanizada, robotizada, que era buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Era eu me levantar pela manhã e a primeira coisa que eu fizesse tinha que ser abrir a Bíblia em um determinado versículo e ler. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu tinha até um Novo Testamento, daqueles antigos, pequenininhos, na cabeceira da minha cama, ou perto, em um móvel perto da minha cama, para mim abrir a primeira coisa do dia. Só que no restante do dia eu me alimentava mais na mesa do mundo. E aí eu ia deixando de sentir fome por aquilo que vinha de Deus. Eu ia me esfriando, eu ia perdendo a vontade de orar, a vontade de ler a palavra, e eu ia me esfriando cada vez mais espiritualmente, porque nós somos carne e espírito. Só que o espírito é eterno, a prioridade deve ser o espírito, não ficar o dia todo lendo a palavra, o dia todo orando. Deus sabe que a gente é carne e é espírito, e a gente é carne, então a gente também tem que alimentar a nossa carne, a gente também tem que trabalhar, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas, gente, o espírito é eterno, ele não morre, ele é o que vai ficar, então ele não é passageiro. Então, prioridade, mas prioridade não no sentido de eu levantar e a primeira coisa, se eu puder fazer isso, não vai tomar meu tempo, é algo bom que eu estou oferecendo para Deus. Quero, ir ao pé da letra, ir lá e ler um versículo. É assim que eu abro meus olhos de manhã, pegar a Bíblia ali na cabeceira da cama. Mas eu entendi esses dias o óbvio, que colocar Deus em primeiro lugar era me alimentar mais da mesa de Deus durante todo o meu dia. Colocar Deus em primeiro lugar significaria
tá fazendo mais para Deus do que para o mundo? Será que ali na hora em que eu estava lendo a palavra, na hora que eu me levantava, mas aí depois eu ia para o trabalho somente ouvindo músicas do mundo e depois eu parava para assistir uma série, um filme, uma novela, uma história ali que era do mundo, e aí depois na hora do meu almoço eu parava um pouquinho e ia ver um filme do mundo, e aí depois na volta no ônibus eu ia ouvir uma música do mundo, e depois quando eu chegava eu ia lavar minha louça para me arrumar minha janta, e tava lá eu vendo um podcast do mundo de alguém mundano que tava falando coisas que alimentariam a minha carne, não meu espírito, e aí eu falei, opa, e aí aquele versículo que eu li ali no começo do dia, eu só fiz isso em questão de alimentar meu espírito, e cadê Deus em primeiro lugar na minha vida? Aí agora surgiu uma questão aqui que eu vou precisar orar, pedir ao meu Deus, que eu tô muito preocupada, vou pegar um diagnóstico ali que eu não sei, que o médico levantou uma suspeita de que pode ser algo grave, e aí agora? Tá surgindo um problema aí, algo que vai tirar muito a minha paz, uma situação que eu vou precisar orar, e agora? Eu coloquei Deus em primeiro lugar, para me saber que eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar e Ele vai me ouvir, porque o próprio Jesus disse, busque em primeiro lugar, que aí eu vou acrescentar as outras coisas. Será que a gente está pronto? A gente está no caminho certo para Jesus acrescentar todas as outras coisas que realmente precisamos para que a nossa paz seja mantida, para que a nossa felicidade seja mantida? Será que a gente está... Porque eu acredito que o relacionamento e a comunhão com Deus é como se fossem tijolinhos que a gente fosse colocando. À medida que o dia vai passando, que a vida vai acontecendo, desde de manhã até a noite, será que a gente colocou mais tijolinhos, sabe, em direção ao mundo ou em direção a Deus, para estar em conexão com o Pai das luzes? Será que aí a gente colocou o tijolinho da oração, da leitura da palavra, da reflexão em Deus, de um louvor que a gente ouviu? Não que a gente deixe de fazer coisas que a gente acredita ser importantes também ali para alegrar a nossa carne, eu sei, mas não deixa que essa construção seja mais em direção à terra do que ao céu, porque um dia, se Jesus não vier antes, cada um de nós vai partir, e aí o que a gente fez para a carne vai morrer com a carne, e o que a gente fez pelo Espírito é o que nos levará ou não às moradas celestiais eternas, porque é eterno. A gente precisa entender isso. A gente acha que servir a Deus é só você falar de Deus, é só você falar vai com Deus, fica com Deus. Eu amo Jesus, mas eu não construo, eu não faço nada para ir em direção a Ele. Ele não precisa de mim, eu preciso dele. Ele é eterno. Eu posso morrer para sempre se eu não o seguir. Então vamos acordar, não no sentido só de falar, a primeira coisa que eu vou fazer no dia é ouvir uma oração, um vídeo com uma oração. Isso pode ser algo que eu vou fazer no meu dia que vai colaborar para que eu me aproxime mais de Deus. Sim, faça isso também. Mas não se alimente mais na mesa do mundo, porque se você se alimentar mais na mesa do mundo, você vai perder a fome por aquilo que é de Deus. Você vai deixar de sentir vontade de orar. Quanto mais você orar, mais você vai ter vontade de orar. Quanto mais você for à igreja congregar e estar em comunhão, mais você vai sentir vontade. Quanto menos você ir, menos motivação você terá para ir. Então fiquem com essa palavra, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço bem apertado. Fiquem com Deus.